Olá, apresentaremos sobre o protocolo de comunicação Bluetooth. Eu sou Patrick Rosa e junto com meus colegas Ricardo Padilha e Yuri Sena vamos dar uma breve perspectiva sobre esse protocolo. O que é o Bluetooth? Aqui temos uma visão geral a nível mais teórico. O Bluetooth é um protocolo de comunicação criado pela Ericsson no ano de 1994. Portanto, é uma tecnologia de aproximadamente 28 anos. Foi projetado originalmente para um curto alcance e baixo consumo de energia, e também permite a conexão entre dois dispositivos sem a necessidade de algo físico, como, por exemplo, cabos de conexão. A origem do seu nome é uma curiosidade bem interessante. O nome é uma homenagem a Harald Bluetooth Gormson, rei da Dinamarca e Noruega. Ele centralizou o poder da Dinamarca e Noruega no século X. Acredita-se que o nome era devido ao monarca ter um dente podre. Seu símbolo também é dado por causa do rei dinamarquês, que representa as runas iniciais do nome dele, como podemos ver nos slides. Desta forma, assim como Harald unificou os povos escandinavos, era o que a tecnologia pretendia fazer com os dispositivos. Como funciona o Bluetooth? O Bluetooth possibilita a comunicação entre dois dispositivos quando estão próximos um ao outro. Através dele é possível enviar arquivos como músicas, vídeos e documentos, entre outros. Controla dispositivos, consoles de videogame, viabiliza a transmissão de música em caixa de som e fones de ouvido que dispensam fios, utilizando onda de rádio. Bom, agora vamos apresentar algumas características. Por utilizar ondas de rádio, o dispositivo não precisa estar ao alcance de visão um do outro, mas precisam respeitar uma distância específica. Por exemplo, se eles estão em salas separadas, respeitando a distância, não importa que tenha uma divisão, uma parede no meio, a transmissão ocorrerá da mesma forma. Então temos aqui algumas classes. Classe 1, potência máxima de 100 mW e alcance de 100 metros de distância. Classe 2, potência de 2,5 mW, 4 dBm, o alcance de até 10 metros de distância. Classe 3, potência de 1 mW, 0 dBm e alcance de 1 metro de distância. Olá pessoal, meu nome é Yuri, vou falar um pouquinho das características aqui do Bluetooth. A taxa de transmissão dele, aqui a gente vê que foi de acordo com a versão. Conforme foi sendo atualizado, ele foi aumentando a capacidade de transmissão. Hoje em dia nós temos a versão 5.0, que transmite até 50 MB por segundo. As nomenclaturas, a gente tem mestre e escravo, são os dispositivos que se conectam. O mestre, ele é quem espera ser conectado e o escravo é quem busca a conexão. Então, nessa imagem que a gente tem o formato da conexão, que se chama Piconet, que quando um mestre e um escravo eles se conectam. Uma Piconet ela pode ter até 8 dispositivos conectados, dentre eles um mestre e os outros 7 escravos. E a Scatternet é a conexão entre duas Piconets através de um dispositivo comum. Esse dispositivo ele pode ser um gateway, um bridge ou um dispositivo mestre. Os slots são as unidades de tempo onde são transmitidos os pacotes. Então, o pacote ele tem que ser transmitido dentro daquele intervalo de tempo. A comunicação ela é feita por rádio de alta frequência, de 2.402 GHz até 2.48. Ela é restrita a esse intervalo. Cada país pode permitir até 79 canais no intervalo, depende da legislação. Os dispositivos trocam de frequência após a transmissão de pacote, que é chamado de frequency hopping. Isso é uma estratégia para impedir que outros dispositivos eles interfiram na transmissão, seja por má fé ou por
acidente mesmo. Então de tempos em tempos é trocada a frequência de transmissão entre os dispositivos. Então ela fica viajando dentro desse intervalo conforme vai transmitindo os dados. Um pacote de dados transmitido ele ocupa um slot de 625 microsegundos e o mestre ele transmite em slots pares e o escravo em slots ímpares. Isso permite que eles não haja conflito entre mestre e escravo. Então acaba que um transmite um de cada vez. A estrutura do pacote ela é formada por um código de acesso que contém o endereço da Piconet, um cabeçalho de 18 bits que inclui o endereço do escravo ativo e as informações dele, e um payload que são basicamente os dados da aplicação que vai ser transmitido. Os estados do Bluetooth são espera, que quando o dispositivo ele está com o Bluetooth ativo, ele está ligado, mas ele não se conectou a ninguém. Solicitação, que é quando um escravo busca a conexão e ele busca por um mestre e o mestre ele está escutando, ele está esperando o dispositivo se parear com ele. Conectado, que é quando um escravo recebe o endereço da Piconet, quando ele se conecta ao mestre. E aí dentro do conectado tem outros estados para o escravo, que é de transmissão. Esse estado ele só ocorre quando está acontecendo uma transmissão entre os dispositivos. Escuta, que é quando o escravo ele está conectado, mas ele não está transmitindo nada, então ele está esperando para realizar a transmissão. Bloqueado, o escravo está conectado, mas ele está inativo por um período pré-determinado, então ele não consegue realizar a transmissão, ele precisa ser desbloqueado para conseguir voltar a transmitir. E estacionado, que é quando nenhuma transmissão é feita e o escravo perde o endereço da Piconet para outro dispositivo que requisitou, então é meio que uma fila de espera. E tem um estado que ele é exclusivo para o dispositivo mestre, que é chamado de página, que é quando o mestre ele está enviando solicitações, ele envia mensagens para outros dispositivos fora da Piconet, que não estão conectados com ele, para que se conectem. Oi pessoal, vou apresentar como funciona a pilha de protocolos do Bluetooth para vocês. Meu nome é Ricardo e eu vou começar falando sobre o rádio, que ele é responsável por converter os sinais analógicos em sinais digitais e realizar a modulação e a demodulação desses sinais, garantindo que tudo seja transmitido via rádio de forma regular. Então já posso falar sobre a camada baseband, porque a função do rádio é só essa. A baseband, ela define os papéis de qual aparelho é mestre, qual aparelho vai agir como escravo, e ele também define como vão ser processados e transmitidos os pacotes. Por exemplo, ele realiza a detecção e a correção dos erros, ele define os padrões de ocupação de slot, por exemplo, qual pacote vai ocupar qual slot para transmitir, para receber, enfim. E ele faz isso de duas formas, de forma síncrona, tipo quando você conecta um fone Bluetooth no computador, que ele precisa de uma conexão, uma transmissão, para fazer a transmissão contínua dos dados. E ele reserva os slots que estão sendo usados para transmitir ou receber os pacotes, e por isso ele tem prioridade sobre a conexão assíncrona, que pode ter os pacotes de qualquer tamanho, porque eles não precisam ser processados rapidamente. E a gente usa eles na hora de mandar arquivo para uma impressora Bluetooth, por exemplo, que ela só precisa receber e processar, não precisa de uma conexão, uma comunicação de duas vias. Então, falando sobre o LMP agora, ele é o que gerencia a taxa de transmissão e de recebimento dos pacotes, assim, a velocidade com que eles vão ser enviados. E ele também faz a criptografia, descriptografia dos pacotes, fazendo meio que uma autenticação, uma segurança em cima dos pacotes. O L2CAP, ele fragmenta e remonta os pacotes. Assim, ele só age como uma camada intermediária entre o que a aplicação faz e como ela é transmitida, convertendo as informações de um lado da pilha de protocolos para o outro. Então, falando agora sobre a parte de cima da pilha de protocolos, a gente tem o SDP, que ele só permite a descoberta dos dispositivos Bluetooth um com o outro. E falando sobre o RFCON, ele é um conjunto de protocolos para emular portas seriais. No caso, esse OBEX ele é um protocolo para transferir objetos entre dispositivos, por exemplo, arquivos de texto e imagens. E de modo similar, o AP ele permite acesso à internet e ele também tem suporte para vários outros protocolos que eu não coloquei na imagem. O TCS ele é um serviço de telefonia.
ele permite fazer chamadas Bluetooth entre dispositivos. E a camada da aplicação é a camada que o usuário tem a interação mesmo, onde está incorporada toda a interface do dispositivo. Então, com isso, a gente consegue dizer que o Bluetooth ele tem diversas vantagens. Por exemplo, ele tem um baixo custo, porque todo dispositivo hoje em dia praticamente tem Bluetooth, ele é fácil de usar. Qualquer pessoa conseguiria enviar um arquivo por Bluetooth, tem opção integrada na maioria de exibições de imagem, de arquivos de texto, enfim. Dependendo da parede, obviamente, o Bluetooth consegue atravessar o sinal, dependendo da distância também. E como a conexão é feita somente durante a transmissão dos dados, a gente diz que ela é ad hoc, que é criada só para aquele propósito. E ele é capaz de transferir tanto voz como qualquer tipo de dados através do sinal dele. Do mesmo jeito, a gente precisa comentar das desvantagens, porque ele tem um alcance curto, normalmente entre 10 e 30 metros, assim. Como ele tem esse sistema de mestre-escravo, não tem um suporte para roteamento, para onde o Bluetooth envia os dados dele, aonde ele fica mesmo. A transmissão dele é relativamente lenta, ela chega a atingir um máximo de 3 megabytes por segundo, normalmente, e ela é pouco segura, no sentido de se o sinal for interpretado, ele pode ser facilmente descriptado e alterado. Mas a segurança do Bluetooth realmente está no curto alcance dele. Aqui estão as nossas referências, e muito obrigado por ter assistido o vídeo.